Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço onde nós olhamos para as notícias, pensamos nela ou nelas do ponto de vista de um cristão que acredita na Bíblia. Quase todos os dias nós encontramos informações a respeito de uma solução para a pandemia que estamos a viver. As notícias normalmente têm duas linhas, ou falam de vacina ou de tratamento. Então quase todos os dias nós encontramos alguma informação de alguma vacina que está a ser testada em algum lugar. Já saiu, inclusive, muito recentemente, uma notícia, foi manchete, a respeito de uma das empresas farmacêuticas, uma das gigantes mundiais, que já teria fechado um contrato para a produção de 400 milhões de vacinas para outubro deste ano. É difícil acreditar, mas pronto. Seja como for, esta informação ela vai sendo repetida, eu digo mesmo, quase diariamente. Ela faz parte de um processo de deixar as pessoas com alguma esperança, ou seja, não desanimar em relação ao problema. Também, com alguma frequência, nós encontramos notícias falando a respeito de medicamentos que vão finalmente resolver o problema. E tem saído, quase que diariamente, informações que são mesmo bombásticas, porque elas dizem o laboratório tal, ou a empresa tal, desenvolveu um medicamento que resolve 100% o problema da pandemia. Ora, se realmente surgir algum tipo de medicamento que resolva o problema, este laboratório vai ganhar muito dinheiro e também realmente a situação da pandemia poderá eventualmente se tornar um bocadinho mais rápida. Tudo isto tem a ver com a nossa tentativa de resolução do problema. Há, inclusive, receitas mirabolantes sobre a solução. Um vírus, um texto ou um vídeo que se tornou viral era de um médico peruano a dizer que se você fizer gargarejos diários várias vezes ao dia com água e sal é o suficiente para mudar o pH da sua parte, não é? Da orofaringe e com isto evitar ficar contaminado com o vírus porque ele não suporta o pH se nós fizermos esse tipo de gargarejo. Ou seja, simplesmente gargareje água e sal e vai ficar tudo bem. Era bom, seria um bocado simples, e também ficava bastante mais fácil de nós resolvermos o problema, mas não é assim que ele se resolve. A verdade é que nós vivemos, neste momento, uma certa desilusão em relação a esta situação. Quando tudo começou, é verdade que às tantas parecia que estávamos a viver dentro de um filme. Parecia que estávamos a ver um filme de ficção, só que desta vez nós éramos atores no filme. Cada vez mais se falava da situação, deixou de ser uma reportagem de um país distante em que as pessoas estavam vestidas com roupas muito estranhas por causa da contaminação e passou a ser mesmo aqui ao lado. E de repente começou-se a falar em estado de emergência, sobre isolamento, sobre reclusão, sobre quarentena, distanciamento social. E todos nós ficamos assustados. Mas houve no início desta história um quê de romântico. Lembrava a gripe espanhola, fazia-nos perceber que afinal nós estávamos a viver numa era de alguma emoção, algo extraordinário estava a acontecer, o mundo inteiro estava a ser afetado e nós também. Tinha aqui, e vamos ser honestos, um bocadinho de piada, nós estávamos fechados em casa, sem podermos sair, olhando pela janela, mandando apenas mensagens através das redes sociais e falando com as pessoas através do Skype ou de outro meio qualquer. Mas o romantismo durou pouco. E começamos rapidamente a perceber que isto era cansativo, desgastante. Hoje nós encontramos uma quantidade significativa de pessoas a sofrer do ponto de vista psicológico por causa deste problema. Houve também uma carga significativa de esperança infundada. Por um lado, a famosa campanha de vai ficar tudo bem, e não só vai ficar tudo bem, mas vai ficar tudo bem logo. Ou seja, rapidamente isto vai passar e nós vamos ficar felizes. Quando então algum virologista vinha a público dizer este vírus não vai embora, ele provavelmente vai ficar a fazer parte daquilo que é o pacote de vírus com os quais nós temos que lidar e sistematicamente ele vai aparecer, provavelmente de forma sazonal, ninguém gosta de ouvir. Perseverança não é o nosso ponto forte. A verdade é que nós pensávamos que estávamos numa corrida de 100 metros e afinal isto era uma maratona. É verdade. Temos esta dificuldade porque nós hoje em dia vivemos na época das coisas rápidas. Tudo tem que se fazer muito depressa. Nós encontramos publicidade a cada vez que abrimos o nosso computador. E dentro destas publicidades nós encontramos normalmente uma série de ofertas de coisas rápidas. Por exemplo, um método em que se aprende a falar uma língua estrangeira do dia para a noite.
Literalmente do dia para a noite. Você usa um aparelho, coloca nos seus ouvidos, dorme com aquilo e no outro dia de manhã está a falar inglês fluentemente. Toda a gente sabe que aprender uma língua exige trabalho. Aprender uma língua corretamente normalmente precisa de anos de convivência, de esforço, de aprendizagem de regras gramaticais, etc, etc. Mas nós queremos coisas rápidas. Todos os dias nós encontramos nos meios de comunicação propostas para perda de peso milagroso. Tome este medicamento, faça este exercício, entre nesta dieta, compre este pó e você vai perder 5, 10, 15 quilos em uma semana, 2 semanas. Rapidamente vai ficar em forma. As famosas fotografias do antes e do depois, mas o grande segredo é isto vai acontecer sem dificuldade e depressa. Também propagandas de como acabar com a dor. Você sente este problema? Os seus médicos dizem que isto é crónico, que não tem solução. Pois olha, há uma tecnologia que foi criada não sei aonde e que se você usar este aparelho, rapidamente vai ficar bom. E depois vem não é o catch de todas estas coisas. Todas elas vêm com estas propostas que são mirabolantes, que são fáceis e que são rápidas. E então qual é o catch? Hoje, e apenas hoje, você pode obter isto por um desconto extraordinário. Ligue já! Os primeiros 100 a ligar vão conseguir ter esta oportunidade fantástica para revolucionar a sua vida. Eu não sei se você já caiu neste conto e se já adquiriu alguma destas coisas. De forma nenhuma eu estou a querer que você se sinta mal ou colocá-lo em ridículo. Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, já acreditamos em algumas destas coisas, porque para nós, como seres humanos, basicamente, tem a ver com quem nós somos. Nós queremos as coisas rápidas. Nós temos dificuldade com perseverança. Nós percebemos que insistir e continuar a fazer aquilo que é certo e nós sabemos, dá muito trabalho. Curiosamente, na palavra de Deus, no profeta Jeremias, nós encontramos uma colocação muito interessante. Jeremias viveu num tempo muito difícil e de grande tribulação. E às tantas Jeremias estava cansado do sofrimento e das dificuldades e que nunca mais nada melhorava. E Deus então pergunta-lhe em Jeremias 12, no versículo 5, ouve lá Jeremias, se tu estás a ficar cansado de correr com homens, como é que vai ser quando tiveres que correr com cavalos? Basicamente Deus está-lhe a dizer, tu estás a pensar que isto é uma coisa rápida? Estás a cansar tão depressa? Onde está a tua perseverança? Talvez seja interessante nós conseguirmos falar com algumas pessoas, ainda há alguns, que são veteranos da Segunda Guerra Mundial. Viveram durante anos, foram 6 anos. A angústia tremenda de um holocausto a nível mundial, sem nunca saber qual seria a solução. Nos primeiros anos, inclusive, as informações que chegavam eram sistematicamente negativas, porque os nazistas iam tomando o poder, os japoneses iam ganhando terreno e cada vez mais as forças consideradas do mal estavam a ter sucesso no mundo. Estas pessoas tiveram que lidar com grandes dificuldades, com grandes restrições e por longo tempo. Eles perceberam que estavam numa maratona e por isso conseguiram resistir até ao fim. Eu não sei quando nós vamos ter uma vacina e se vamos ter uma vacina eficaz. Eu não sei quando vai surgir um medicamento que realmente transforme este vírus de uma coisa que não seja mais tão amedrontadora, porque ele vai estar aí, mas nós vamos ter uma maneira de resolvê-lo. E vamos poder voltar a fazer aquilo que, na verdade, todos nós queremos. Sair à rua à vontade, sem termos que usar estas máscaras horrorosas e podermos encontrar os nossos amigos e dar-lhes um grande abraço. Uma coisa eu sei. Isto provavelmente é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros, e isso já percebemos. Então, vamos entender que nós, sobretudo aquilo que nós acreditamos, na existência de um Deus Supremo que está no controle das situações e que está ao nosso lado, que nós não estamos sozinhos nesta caminhada e que nós podemos e devemos receber dele a capacidade para perseverar, que devemos e podemos compreender que no meio das dificuldades nós crescemos, porque o ser humano normalmente precisa de tempo para poder verdadeiramente desenvolver o mais importante, caráter. O caráter não se desenvolve instantaneamente, não se melhora através de um comprimido, não se recupera ou se acrescenta através de um curso rápido. Ele precisa de tempo. E o Senhor está-nos a dar oportunidade para, com o tempo, nós perseverarmos com Ele e crescermos na nossa capacidade de o entendermos e de vivermos a sua vontade.